Fala galerinha! Vamos falar um pouquinho sobre lâmpadas tubulares de LED, conhecido como tubo-LEDs. Fluorescentes, para mim, são coisas do passado. Então aprenda a substituir as suas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas tubulares de LED, usando a mesma luminária, a mesma calha. Fique comigo. Na minha opinião, é muito chato quando a gente tem uma lâmpada dessa que não acende, por ser a lâmpada, por ser o reator ou algum outro problema. Sempre é muito difícil detectar um problema no reator, por isso a gente acaba trocando a lâmpada. Caso não acenda, a gente tem que substituir o reator. Além de a fluorescente ser uma lâmpada ruim em termos de luminosidade, economia e em questões ambientais, por possuir alguns aditivos internos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, fluorescente é muito ruim pela questão do seu descarte. Cada vez que queima é muito difícil achar onde descartar essas lâmpadas, mas com a tubo LED é muito mais fácil. Queimou, só substituir, já que ela vai direto na rede sem necessidade de reatores. Eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação de uma dessas, muito simples. A primeira coisa, nós temos aqui as nossas duas lâmpadas tubo LED. Você vai identificar que nelas, elas vão estar conectadas a este soquete, tá? É esse modelo diferente, mas enfim, ele vai possuir dois fios que vão ir para o reator, ou vão estar interligados entre si para o reator. A primeira coisa que você vai fazer, você vai retirar o reator, cortar os soquetes, ou como você quiser chamar, e vai deixá-los assim, desse jeito, com os dois fios, a entrada e a saída deles. Segunda coisa que vocês vão fazer é identificar na lâmpada se existe nela algum diagrama de ligação. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Tem lâmpadas, tá, que a fase vai num lado e o neutro vai no outro lado. Ou fase num lado e fase do outro lado. Se for fase ou fase neutro. E tem lâmpadas não, que um lado não vai nada, né? Simplesmente vai num lado dela, fase num pino e neutro no outro. O que acontece? Uma dica muito simples, para que você não tenha problema, sempre verifique a embalagem. Eu sei que esta lâmpada utiliza fase num lado e neutro do outro, ou se for fase num lado e fase no outro. Então, para fazer a ligação dela é muito simples, simples mesmo. Para facilitar a nossa vida, eu peguei um fio azul simulando o neutro e o vermelho simulando a fase. Se a região de vocês for fase, imaginem que este fio é uma fase. Como eu vou ter fase num lado, o que eu vou fazer? Vou pegar esse soquete, ou receptáculo, sei lá como é que vocês chamam na região de vocês, e vou emendar no meu fio fase, tá, gente? Deixa eu só decapar esse fase aqui e vou fazer a emenda no meu fase. Fiz a emenda, tá? Sei lá como é que vocês vão fazer. Fiz a emenda, vou isolar ela. Depois da minha emenda isolada, eu já tenho o lado da fase, tá? Já vou colocar o lado da fase dele. Lembrando que essas lâmpadas possuem polaridade. Elas vão mostrar no corpo se é fase ou neutro. Essa aqui não, porque ela é uma marca muito inferior, mas veio na embalagem. Então eu tenho aqui o lado da fase nela. Olhem só. Agora eu preciso do lado do neutro. Vou pegar o meu receptáculo, juntar as duas pontas. Vou fazer a emenda do meu neutro nessas duas pontas. Os críticos, tá? Eu não uso esse tipo de emenda, estou fazendo isso rápido por causa do vídeo. Fiz a isolação, né,
da minha ponta eu já tenho o lado do neutro. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o lado do neutro aqui também. Então eu já tenho na minha lâmpada o lado da fase nela e o lado do meu neutro nela. Agora o que eu vou fazer? Vou alimentar no fase e no neutro, né? Quer dizer, no neutro e no fase, ou fase, se for fase, alimentando, ela já liga, né? Então o que vocês vão fazer? Como o reator vai ter neutro, ou se for fase, vai ter fase, isso aqui vai no que seria o neutro que entraria no reator. Como ele foi tirado, está sobrando o neutro. Ou se for fase, ele vai na fase que entraria no reator. E esse aqui vai na fase que entraria no reator. Entenderam? Se for fase ou fase neutro. Vamos alimentar para ver ela. Alimentando a minha lâmpada, ela já acendeu. Tá, gente? Virando ela assim, vocês vão perceber que ela tem uma sombra preta. Eu vou explicar por quê. Essa lâmpada nada mais é do que uma fita LED. Essas fitas exatamente que vão em sanca ou em móveis. É uma fita LED e numa das pontas vai um driver, transformador, né? Um micro driver, um micro transformador que faz a redução da eletricidade, a conversão dela para que seja compatível com a fita LED. Tanto que quando vocês verem uma lâmpada dessa, vocês acabarem vendo que uma parte está queimada, né, está apagada e outra está normal, é porque alguns LEDs internos queimaram. Muito simples, tá? Então isso é feito com uma, duas, três ou mais lâmpadas. Dessa forma vocês podem substituir a cara de vocês. Tem outro vídeo que eu fiz sobre como substituir fluorescentes por lâmpadas tubulares de LED. Vou deixar na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço do seu amigo Ricardo, canal Ser Eletricista. Fiquem com Deus.